E ali onde estava Jesus, no meio do deserto. E é interessante que a palavra diz que Jacó deu aquela terra para José, seu filho querido. O filho a que Jacó mais amava. Ele deu um deserto, pastor. Mas como que a gente dá deserto para quem nós amamos? Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de prova. Saiba vocês que as bênçãos são encontradas no deserto. Moisés, ele tirou a água da pedra, não foi no manancial, foi no deserto. Porque a necessidade fazia com que ele cresce. E ele foi buscar o pai mandou, vai e fala com essa pedra. E ele foi e bateu. A água sai da pedra. Glórias a Deus. Aleluia. E é no deserto que nós nos fortificamos, meus irmãos. É no deserto que nós aprendemos a buscar a Deus. É no deserto que nós crescemos. Não é no manancial. Não é naquela área boa. Na terra que a gente consegue as coisas com facilidade. Naquela terra que você só estica o braço e pega o fruto. É no deserto que nós aprendemos a amar a Deus. E Jacó sabia disso. E ao seu filho amado ele deu aquele deserto, aonde ficava Samaria, e bem especificamente a cidade de Sicar. Porém, Deus falou com Jacó e disse: ei Jacó, faça ali um poço. Glórias a Deus. Aleluia. Jacó, eu quero que você faça um poço ali na região de Sicar, que naquela época não existia cidade. Então vamos falar naquele deserto. É um poço ali, cava um poço ali. Imagino eu, Jacó, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, pastor. Ele fazia assim: hã? Aqui? Hã? Meu Deus, ali é no lugar. Deus está falando que tem água aqui. Glória a Deus. É cândalo. Deus está falando que tem água aqui. Glórias a Deus. Quem está no deserto tem sede. Deus está falando que tem água aqui. Aleluia. Aleluia. É cândalo, madame. E ele cavou. Estudiosos dizem que aquele poço levou 20 anos para passar água. Aquele poço foi motivo de vergonha para Jacó. Eles tampavam como se fosse cisterna, para que as pessoas que o visitassem não vissem. Mas um dia saiu água. E se você for lá hoje, você bebe daquela água, porque foi Deus quem mandou. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas 5.000 anos já se passaram e tem água naquele poço. É verdade. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Então, passaram o seu tempo, foi constituído o reino de Israel. Com o pecado de Salomão, após a sua morte, o reino foi dividido. Com a divisão do reino, tornou-se as 10 tribos de Israel, o reino do norte, e as 2 tribos, a de Judá e a de Levi, o reino de Judá. E Samaria se tornou a capital de Israel. Porém, o local de adoração era Jerusalém. Mas o rei de Israel, ele montou um outro local de adoração, em Samaria. E foi aí que tudo começou. Os judeus não aceitavam que os samaritanos adorassem em Samaria, que aqueles sacerdotes fossem sacerdotes a Deus, porque os sacerdotes só podiam ser aqueles
descendentes de Arão, e que se encontravam em Jerusalém. Então, dentro do reino de Israel, Samaria se tornou uma terra inóspita. Samaria se tornou uma terra, como eles mesmos falam, de gringos, estrangeiros. Eles são co-irmãos. Todos eram judeus. Mas todo aquele que era de Samaria era considerado como estrangeiro. Porque eles não aceitavam que em Samaria era adorado. Estradas de ligamento eram quebradas, eram interrompidas. Samaria era cidade de difícil acesso. Porém, por onde Jesus passava, ele precisava passar por Samaria. E ele chegou em Samaria, na terra de Sicar. Meu Deus, aleluia. Chegando lá, ele estava cansado e se assentou no poço de Jacó. Era a hora sexta, a Bíblia diz. A hora era contada das 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Depois vinha as horas da noite, que era a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, a quarta vigília. Aleluia. A hora sexta era meio-dia, irmãos. E Jesus estava ali. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Ninguém vai buscar água embaixo de um sol de 50 graus. Porque aquela água está fervente. Aquela água está borbulhante. Ela não está própria para se beber. O horário de se buscar água num poço no deserto é 4, 5, 6 horas da manhã. Da quarta vigília para a primeira hora. Porque a água está fresca. Porque no deserto é frio à noite. Então aquela água está fresca, aquela água está boa para se beber. Você põe, você leva na sua casa, ela se mantém. Mas só vai buscar água meio-dia quem tem sede. É verdade. Só quem tem sede vai buscar água ao meio-dia. Aleluia. E aquela mulher se encontrava com sede. E a água estava ali. Só que ela não sabia que a água estava sentada no poço e não embaixo do poço. Aleluia. Quem está entendendo diz um amém aí. Glórias a Deus. Aquela mulher foi buscar a água ao meio-dia, de cabeça baixa, com seus baldes. E ela chegou no seu poço para retirar água, abaixou os baldes e não percebeu quem estava do seu lado. Porque quando nós temos sedes, necessidades, dificuldades, tribulações, nós queremos resolver aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo. É verdade. Então nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas vezes a sua bênção está do seu lado. E você não consegue enxergar. Porque você só vê a sua necessidade e você só vê aquilo que pode resolver aquela necessidade no momento. Porém Jesus, irmãos, Ele não se faz por escondido. Ele sabia que aquela mulher estava com sede. E não era só sede de água. Era sede espiritual. Ela clamava por água viva. Mas ela ainda não sabia, mas Jesus sabia. Então ela está tentando suprir a sua necessidade. Nem presta atenção em Jesus. E desce seu balde e sobe seu balde. Quando de repente ela ouve uma voz: dai-me de beber. E ela, ao olhar ao lado, ela vê um homem judeu. Pelas suas vestes ela nota que ele é rabino. Um rabino em Samaria. É uma coisa impossível, indiscutível. E ela chega para Jesus e fala assim: ei, como ousas tu, homem judeu, falar comigo,
que sou mulher samaritana? Como você ousas a pisar nessa terra que não te recebes? Nesse local que você não é bem-vindo? Quantas vezes a gente está no deserto e a gente não é bem-vindo no deserto? Quantas vezes você está passando por uma dificuldade? Você olha para um lado, você olha para o outro, você vê uma pessoa ali, você fala: ei, por favor, dê-me de beber que eu tenho sede. Mas aquela pessoa olha para você e fala: você não é bem-vindo aqui. Porque o deserto não é lugar para crente. Crente só está de passagem no deserto. Por isso que nós não somos bem aceitos no deserto. E Jesus olhou para aquela mulher, acredito eu que ele deu um sorriso, meio semblante, e falou assim: mulher, se souberes com quem tu falas, você não me daria água, mas pediria de mim água viva. Aleluia. Se nós soubermos com quem nós falamos, se nós prestarmos atenção, se é Jesus que está do nosso lado, em vez de nós darmos água para Ele, Ele que vai dar água para nós, irmãos. Aleluia. E ela chegou para Jesus e falou assim: como tu vai me dar águas, se nem balde tu tens? Fala para mim, o poço é fundo. Por acaso tu és maior que nosso pai Jacó? Aleluia.